Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta nossa terceira aula sobre o artigo de fé, que fala de Jesus, nós terminaremos com a sua ressurreição, indo até sua ascensão aos céus. É o trechinho que diz: ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A ressurreição é o fato mais importante na história de nossa salvação, porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não teria sentido. Como homem, porque ele se encarnou, ele tinha que passar por todas as etapas que nós, pessoas humanas, passamos. E nós, no final de nossa vida, conhecemos a morte. Então, Jesus precisava também, como homem, passar pela morte. Só que ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E este é o fato que marca toda a nossa história, a nossa fé. A fé cristã não é baseada no nascimento de Jesus. Ela enfatiza os ensinamentos de Jesus, a vida dele e a morte dele. Mas o núcleo da fé cristã, o sentido da fé cristã, é a ressurreição de Jesus. A fé católica começa aí, na ressurreição dele. O corpo dele ressuscitou como um corpo glorioso e nós temos certeza de que o corpo humano não foi criado para ficar na decomposição do sepulcro, mas ressuscitará no final dos tempos como um corpo glorioso. Veja bem, o ressuscitado se fez encontrar. Ele é que criou a fé dos discípulos e não foram os discípulos que criaram a fé no ressuscitado. Os encontros após a sua ressurreição é que foram a base dessa crença, como nos fala São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 13 a 20. Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. Mas não. Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Uma observação. Os povos antigos, inclusive os judeus, contavam os dias não pelas 24 horas,
mas pelos acontecimentos. Vejamos então os 3 dias de Jesus no sepulcro. Ele foi enterrado na sexta-feira, entre as 16 e 17 horas. Este foi o primeiro dia. No sábado, todo o segundo dia. Domingo, ele ressuscitou. Não se sabe a hora. Sabe-se que quando as mulheres foram ao sepulcro, ele já não estava lá. O sepulcro estava vazio. Então, esse é o terceiro fato, é o terceiro dia. Então, para eles, não importava completar o dia. Entendeu? Bastava que houvesse um acontecimento naquele dia. Por isso, Jesus ressuscitou no terceiro dia. As provas de Cristo ressuscitado tradicionalmente são 3. O túmulo vazio, as aparições e o testemunho. Vamos ver cada uma delas separadamente. Todos os evangelistas narram cenas em que o sepulcro aparece vazio na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Em geral, são as mulheres que se deparam com essa realidade. Porém, esse argumento não chegou a ser muito convincente, já que os próprios discípulos de Emaús sabiam que as mulheres haviam visto o túmulo vazio, mas continuavam muito desanimados e não deram crédito porque eles não viram Jesus. Poderiam pensar eles que o sepulcro estivesse vazio por outras razões, e este não era argumento para continuar em Jerusalém esperando o cumprimento da promessa. Por isso, também hoje, o simples fato do sepulcro estar vazio não é suficiente para argumentar em favor da ressurreição do Senhor, sobretudo em ambientes de pouca fé ou nenhuma fé. O corpo poderia ter sido simplesmente retirado do sepulcro para dizer que ele havia ressuscitado. Todavia, logo após as mulheres saírem do túmulo, os soldados dirigiram-se aos chefes dos judeus que, ao tomarem consciência do significado deste fato, resolveram dissipá-lo. Encontramos esta narrativa em Mateus, capítulo 28, versículos de 11 a 15. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormieis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Por outro lado, o sepulcro vazio era condição indispensável para que os apóstolos pudessem anunciar a ressurreição de Jesus pouco tempo depois da sua morte. Porque, se no sepulcro estivesse um corpo em decomposição, estes arautos da ressurreição estariam totalmente desacreditados. Vamos ouvir o pedacinho do discurso de Pedro, que prega para mais de 3.000 pessoas logo após Pentecostes, e está em Atos, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios
e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. As aparições de Jesus ressuscitado foram o despertar da fé dos apóstolos. A primeira aparição foi para Maria Madalena, que estava chorando do lado de fora do sepulcro, quando vê Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Como encontramos em João, capítulo 20, versículos 15 e 16. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus também apareceu às outras mulheres que haviam ido ao sepulcro, como nos narra Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Depois, Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 15. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Em algum momento, Jesus apareceu a Pedro, pois quando os discípulos de Emaús voltaram a Jerusalém, os outros apóstolos disseram, como podemos ler em Lucas, capítulo 24, versículo 34. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Quase ao mesmo tempo, Jesus aparece naquela pequena reunião dos apóstolos e dos 2 discípulos de Emaús. Tomé está ausente e não acreditou quando lhe contaram. Ouçamos João, capítulo 20, versículos 19 e 21. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E 8 dias depois, Jesus reaparece, agora com Tomé presente, como nos conta ainda João, capítulo 20, versículos 26 a 29. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Essa incredulidade de Tomé é importantíssima para a nossa fé,
pois Jesus manda que ele toque suas chagas. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Em outra ocasião, os apóstolos foram pescar no mar da Galileia. E lá encontraram novamente Jesus, como está escrito em João, capítulo 21, versículos de 4 a 7. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. São Paulo relata que Jesus apareceu em Tiago, e isto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. É importante destacar que Jesus apareceu a grupos, não apenas a uma pessoa que seria sugestionável, mas a várias pessoas ao mesmo tempo. Todos o veem e o experimentam vivo. Isto também está descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. São Paulo fala que algumas destas testemunhas ainda estavam vivas, porque ele escreveu esta carta aos Coríntios por volta do ano 57 depois de Cristo. Além disso, não apareceu apenas aos amigos mais chegados, mas apareceu a um inimigo, perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso, que a partir desse encontro se converteu e se tornou o grande pregador do Evangelho, passando a chamar-se Paulo. Ouçamos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. E por fim, Jesus aparece na sua ascensão aos céus, como lemos em Marcos, capítulo 6, versículo 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. A ressurreição é uma verdade de testemunho. Não há outras provas além do testemunho de pessoas que o encontraram, fizeram a experiência do ressuscitado e transmitiram essa certeza. Além disso, viveram na convicção do Cristo vivo e ressuscitado. E pelo testemunho dessa verdade deram a vida, derramaram seu sangue. São os mártires. As palavras e obras de Jesus se tornaram importantes para os apóstolos a partir da experiência do Pentecostes. E só então que eles começaram a refletir sobre tudo aquilo que o amigo Jesus lhes havia dito durante os 3 anos de vida pública. São Pedro, em seu primeiro discurso proferido no dia de Pentecostes, já faz referência às palavras e obras de Jesus. Na pregação oral dos apóstolos, são referidas as palavras de Jesus e são apresentadas para comprovar que ele, de fato, veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, revelar o pensamento de Deus e salvar a humanidade.
Os próprios milagres são apresentados como argumentos para provar esta divindade, como sinais evidentes de seu poder divino e como manifestação de sua atuação redentora na humanidade. Porém, antes de subir ao céu, Cristo ressuscitado nos deixou a grande certeza de que jamais nos abandonaria, como lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 20b. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas deixou-nos também uma importante missão de pregar o Evangelho. Também está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20a. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Essa volta para o Pai estava anunciada desde a vida pública de Jesus. No encontro com Nicodemos, nos relata João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E quando falou com Maria Madalena, após a ressurreição, manifestou a mesma certeza. Disse-lhe Jesus, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Para os cristãos, o sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino messiânico. A partir desse momento, os apóstolos tornaram-se testemunhas do reino que não terá fim. O Pai, ao fazer Cristo sentar-se à sua direita, lhe dá todo o poder nos céus e na terra. Ouçamos o que São Paulo nos diz em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da Igreja. São Paulo, nas mais diferentes cartas, reflete muito sobre este tema de que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos, e em muito contribui para a nossa esperança. Ouçamos Romanos, capítulo 14, versículo 9. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ouçamos também Efésios, capítulo 1, versículo 10. Para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. E o que Jesus nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. De fato, nós não sabemos quando vai acontecer o julgamento final e definitivo. Durante a sua vida pública, em diferentes ocasiões, Jesus falou sobre esse tema. Nós sabemos que ele há de vir. Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar as obras e os corações dos homens definitivamente pertence somente a ele.
enquanto Redentor do mundo. O nosso catecismo ensina que o Filho, em sua primeira vinda, não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. É pela recusa da graça na presente vida que cada um já se julga a si mesmo, recebe a recompensa definitiva, de acordo com suas obras, e pode até se condenar para a eternidade ao recusar o Espírito Santo. Assim, terminamos o artigo mais longo do Credo, que nos fala da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Passemos agora para a nossa conversa.